Olá, meu povo, como é que vocês estão? Nesse vídeo de hoje eu resolvi gravar pra realmente abrir meu coração aqui pra vocês. Eu acho que essa é uma realidade que pouca gente mostra, eu nunca tinha visto alguém falar sobre o período de adaptação pra faculdade, como é que era essa transição do cursinho para as aulas mesmo, quando você entra na medicina, esse baque tão grande que eu senti, e eu acho que isso não foi uma realidade só minha. Então, enfim, resolvi vir aqui compartilhar com vocês, como se fosse um bate-papo mesmo, abrir meu coração. Então, vem comigo. Primeiro eu queria falar sobre a sensação de entrar na faculdade. Agora, enfim, comecei com tudo EAD, então a gente tinha pouca coisa lá na faculdade em si, só que a rotina era totalmente diferente, mesmo sendo EAD. Eu saí de um cursinho, que era 100% online também, então eu estudava em casa, para uma faculdade 100% online. Não era para ter sido um baque tão grande, mas mesmo assim foi. Eu não sei se todas as faculdades são assim, mas na primeira semana de aula a gente não teve nenhum conteúdo, os professores só apresentavam o cronograma da disciplina. O que é isso? É tudo que está planejado desde o primeiro dia de aula até o final do semestre. Então, eles apresentaram todos os conteúdos que a gente ia ver, mas também todos os trabalhos, todas as provas, tudo que a gente teria que fazer para entregar, para apresentar. Então, esse foi o meu primeiro choque, eu ver a quantidade de coisa que eu ia ter que fazer durante todo o semestre e eu não poder começar. Porque eu sempre fui uma pessoa muito organizada, então o professor passou o trabalho, eu já fazia, já deixava pronto, era para daqui a 2 semanas já estava resolvido, já tinha eliminado das minhas listas de pendência. E eu não podia fazer isso, porque eu não tinha ideia do que era para fazer em cada trabalho. Ele só estava lá no calendário. Então, isso me desesperou muito no primeiro momento. Eu não sabia como me organizar, eu não sabia se eles iam avisar se a gente ia, quando que a gente ia ter que fazer o trabalho, como é que teria que ser feito. Então, esse foi meu primeiro desespero. Então, quando eu tive acesso a esses cronogramas, eu resolvi fazer um calendário próprio. Então, eu usei o Google Agenda, que daí ele avisa, né, quando você escolhe quanto tempo antes você gostaria de ser avisado. Então, eu coloquei lá, adicionei todos os trabalhos e todas as provas que eu teria que fazer. E depois eu passei para pequenos checklists, assim, e eu colo na minha parede do meu cantinho de estudo. Então, enfim, no primeiro momento isso foi bem desesperador, como eu falei, mas depois as coisas foram se organizando e foram fluindo. Normalmente os professores passam sim com uma certa antecedência o trabalho, pelo menos uma semana de antecedência para que você consiga se organizar, que você consiga fazer com tranquilidade. Então, relaxa, se você tá chegando na faculdade agora e tá com esse mesmo desespero que eu tava, fica tranquilo, tá? Dá tudo certo. Eles avisam sim com antecedência e dá tempo de fazer tudo. O segundo ponto foi enquanto as coisas já estavam acontecendo, eu não sabia como estudar, porque não tem prova, não tem simulado, não tem lista de exercício. Então eu fiquei totalmente perdida. Eu terminava a minha aula, pensava, tá, eu vou estudar genética. Por onde eu começo? Porque era muito automático, eu simplesmente assistia a aula, pegava a minha apostila, entrava no Biologia Total, enfim, o que eu estivesse usando no momento, ia lá, fazia as listas de exercício e pronto, estava estudado, o conteúdo estava entendido e fixado. E agora que não tem essa ferramenta, o que eu faço? Então, eu comecei, né, a procurar métodos de estudo para a faculdade. O que eu mais li foram os resumos, então foi por onde eu comecei. Primeiro resumo escrito, eu tentava fazer durante a aula. Algumas matérias isso ainda é possível, como as matérias de humanas, eu continuo fazendo as anotações escritas à mão, mas as matérias biológicas, infelizmente, não tem como. Os professores falam muito rápido, eles não seguem uma linearidade. Então, por exemplo, principalmente histologia, eu sinto muito isso. A professora estava dando uma aula sobre o sistema respiratório. Ela começou a falar da via respiratória em si, das trocas gasosas, e da via somente condutora. Então, ela falou um pouco dessa, um pouco dessa. Depois, ela voltou para anterior, e daí depois ela passou, e daí ela voltou de novo para condutora. Então, isso acaba deixando uma bagunça. Quando eu ia estudar, eu não entendia nada do que eu tinha anotado, porque estava tudo misturado. Então, eu me rendi ao resumo digital mesmo.
Hoje, durante a aula, eu abro 2 telas do computador, uma tela tá rodando a aula e a outra tela é a página do Word. E isso facilitou muito a minha vida. Terceiro ponto foram as práticas. Eu não sabia como estudar, principalmente anatomia. A prática de histologia ainda eu acho meio tranquila, são as lâminas, então eu estudava as lâminas em casa, eu colocava números ao invés do nome da estrutura, e quando eu ia estudar eu deixava anotadinho separado num canto o que cada número significava. Então foi razoavelmente ok de eu conseguir me adaptar. Agora, a anatomia foi muito complicado, porque eu chegava no laboratório, eu olhava para o cadáver ou para a peça que eu estava estudando e eu pensava: e agora? Por onde eu começo? Principalmente a parte de nervos, porque é um emaranhado de fios, e aí eu puxava um fio e eu ficava: o que é isso? Qual que é o nome disso? De onde ele veio, para onde ele vai? Que músculo ele inerva? Então, eu consegui começar a pegar o ritmo disso depois de algumas luzes do pessoal do laboratório de anatomia. Aqui na Univale, os monitores são muito queridos, eles realmente ajudam. O laboratório, ele tem funcionários também que são já formados, tem um funcionário específico que ajuda muito a gente lá, que ele é enfermeiro. Então, sério, é uma luz imensa, porque os professores não estão 24 horas lá no laboratório. A gente tem as aulas práticas, então eles explicam muita coisa. Só que às vezes a gente quer estudar em corpos diferentes, em peças diferentes, a gente não acha exatamente aquele cadáver que o professor explicou na aula. Então, é um processo difícil, uma adaptação difícil, mas enfim, tudo dá certo no final. Eu tô gravando esse vídeo tranquila desse jeito porque tudo deu certo, tá, gente? Então, não se desesperem. No primeiro momento dá sim um nervoso, mas as coisas se organizam. Então, agora no laboratório, como que eu estudo? Normalmente em grupo. Eu nunca fui pro laboratório sozinha, porque uma cabeça só é muito mais fácil de se confundir com aquela peça que você tá vendo. Então, eu normalmente vou em 3, 4 pessoas estudar, e eu levo normalmente o MUR. Vou até pegar pra mostrar pra vocês. O MUR é esse livro aqui, de anatomia. Ele é muito, muito completo. Eu não sabia como usar ele direito, mas agora que eu entendi, as coisas estão fluindo. Mais ou menos ele tem as estruturas. Então pro laboratório eu levo ele. Elas são desenhadas, é uma noção de cadáver, tá, gente? Ó. Ele tem muita imagem, então fica mais fácil de você achar o que você precisa. E ele dá um nome. Então, o MUR eu estudo no laboratório. Eu uso ele pra levar pra faculdade. Em casa, eu uso o Netter pra colorir. E quando eu vou estudar sozinha, depois de já ter entendido a matéria, eu uso o livro Anatomia Sistêmica do professor Breno, que eu vou pegar pra mostrar pra vocês também. Então, gente, esse aqui é o Netter pra colorir. Ele é bem básico mesmo. Então, no primeiro momento, quando a gente ainda não sabe por onde começar, o que estudar primeiro, como fazer esse estudo, ele auxilia muito. Eu gosto bastante dele, eu ainda estudo por ele, mesmo conhecendo o MUR. Mas eu vou mostrar pra vocês uma parte que já esteja pintada, pra vocês entenderem como é que eu faço esse estudo. Basicamente assim, ele é tudo preto e branco, e aí eu vou pintando cada um das estruturas que eu preciso, eu faço algumas anotações a lápis também. Aqui, por exemplo, tem uns grifadinhos e tudo mais, então ele é muito, muito bom, eu gosto bastante. E ele tem um valor bem acessível comparado aos outros atlas de anatomia, então fica a dica, muito bom. É o único que eu comprei, de atlas no caso. E esse aqui, que é o Anatomia Sistêmica, que é um livro de exercício para anatomia, que foi o que me deixou muito feliz. Eu vou mostrar pra vocês a parte que eu fiz, que foi de sistema nervoso. É muito legal, gente. Ele não é de peça cadavérica, ele é de... como se fossem umas peças de silicone, ó, de plástico, não sei. E ele tem as setinhas com numeração. Então, você mesmo faz as respostas, né? Você coloca. Acho que dá pra ver, né? E aí, no site deles, que tem o gabarito. Então, é muito legal e ele tem um valor muito, muito bom. Quem tem interesse de comprar, só me chamar lá no Instagram, eu vou deixar aqui, @IsadoraLuche, que a gente tem cupom de desconto, inclusive, pra esse livro, que é muito legal. Então, gente, acho que esses foram os meus primeiros desesperos. Foi bem complicado no primeiro momento, assim, entrar na faculdade, uma nova realidade, uma nova rotina. Em questão ao momento de lazer, vocês sempre me perguntam no Instagram, porque eu faço bastante atividade física, que é uma coisa que eu gosto, é o meu momento relax.
Então, eu consigo sim incluir na minha rotina, é bem tranquilo, porque não é a mesma coisa de um cursinho, sabe? Você não tem, tenho que estar sempre com a matéria em dia, tenho que estar sempre com tudo estudado. Agora que eu tô gravando pra vocês, eu tenho 4 pendências da faculdade nesse exato momento, e eu não tô nem um pouco preocupada, porque eu sei que eu vou conseguir fazer amanhã, ou diluir elas durante a semana. E é diferente do cursinho, né, que quando você tem alguma pendência, você já fica desesperada porque você tem que estudar e a matéria nunca tem um fim. Você tá lá estudando eletrostática, você sabe que depois vem eletrodinâmica, que depois vem magnetismo e que você vai precisar saber tudo aquilo e tem sempre o simulado para você ficar revisando. Então, a rotina na faculdade nesse sentido é muito mais tranquila, mas a cobrança é imensa de você mesma, porque é muita coisa pra saber e você fica se questionando, mas será que eu vou conseguir lembrar disso tudo? Será que eu vou conseguir fazer a prova tranquila? Então, é um processo. Vai sim ter momento que parece que nada vai dar certo, mas tudo dá certo no final. A gente só tem que acostumar, é uma nova fase na nossa vida. O cursinho, querendo ou não, era basicamente uma continuação do ensino médio, nada diferente do que você fez a sua vida inteira, literalmente a sua vida inteira. Primeiro ao quinto ano era um professor só, de repente viraram vários professores, do sexto ano até o terceirão, ao cursinho. Então, a gente não lembra, pelo menos eu não lembro direito como é que foi essa transição de um professor para vários, mas é basicamente isso elevado a uma potência muito grande, a transição do cursinho para a faculdade. Mas, enfim, como todo mundo aqui que tá me assistindo sobreviveu a um professor para vários, todo mundo também consegue sobreviver ao ensino médio, cursinho, para a faculdade. Então, aceite o seu tempo, cada um tem um tempo de adaptação. Não se desespere, você vai sim encontrar um método de estudo perfeito para você. Não é um padrão, é diferente do cursinho que todo mundo faz exercício, todo mundo faz simulado, porque esse é o jeito de passar. Na faculdade não é assim que funciona, você vai sim se encontrar, vai dar conta de fazer todos os trabalhos, de estudar todos os conteúdos. Só tenha paciência, tá? É um processo. É isso, gente. Se vocês quiserem saber como é que eu tô estudando pra faculdade, quais foram os métodos que eu usei, quais que eu me adaptei melhor, comentem aqui embaixo que daí eu gravo um outro vídeo falando sobre isso com vocês. Um beijo!